Olha, não vai ter jeito, realmente você vai ter que fazer uma cirurgia. Você já ouviu isso do seu médico em relação a problemas de coluna? Em relação à hérnia de disco? Hoje em dia já está acontecendo um fenômeno um pouquinho diferente, tá? Muitos médicos já estão evitando de fazer cirurgia. Mas houve muitos casos antigamente que as pessoas se submetiam a uma cirurgia de hérnia de disco. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre hérnia de disco, tá? É uma das patologias mais comuns hoje em dia em relação à coluna vertebral. Agora, fala pra mim, doutora Gilles, o que é essa bendita hérnia de disco? Vou falar, mas antes disso, por favor, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando saber um pouquinho mais sobre problemas de dores no corpo relacionados à coluna e hérnia de disco, tá bom? Também aperta aquele sininho das nossas notificações, tá bom? Mas vamos conversar sobre hérnia de disco. O que é a hérnia de disco, doutora Gilles? Aqui, hérnia de disco. Deixa eu aproximar um pouquinho da câmera para você ver um pouquinho mais. Tá bom aí? Tá pegando? Tá? Hérnia de disco é o extrapolamento do conteúdo do disco vertebral para fora, né? Essa bolota, tá? Essa saliência aqui, redonda aqui, é uma hérnia de disco, tá bom? E acaba comprimindo a raiz nervosa, tá? O disco vertebral é essa estrutura aqui, Tá focando aí? Essa estrutura aqui, tá? Que está entre cada uma de nossas vértebras. Isso aqui é parte do nosso esqueleto, a parte mais importante do nosso esqueleto. A nossa bacia e a nossa coluna vertebral. E entre cada uma de nossas vértebras, aqui está no tamanho maior, tá? Aliás, vamos dizer, esse aqui é o tamanho normal, natural do nosso corpo. Esse é o tamanho de uma vértebra mesmo, tá? E aqui tá pequenininho, tá? Pra gente mostrar o nosso esqueleto. Entre cada uma de nossas vértebras, tá? Nós temos uma estrutura chamada disco vertebral. Ela é como se fosse uma borracha bem dura, tá? É um tecido do nosso corpo bem firme, né? Mas que funciona como se fosse uma almofada, como se fosse um amortecedor. Eu costumo fazer uma analogia, se você entende um pouquinho de carro, é como se fosse o coxim do câmbio ou do motor, né? É uma borracha bem dura, né? Mas que ela funciona como um amortecedor para o carro, né? E para o câmbio, né? Para não ficar batendo metal com metal, tem aquela borrachinha, como se fosse um amortecedor, para ficar isolando um em relação ao outro. A mesma coisa acontece conosco em relação à nossa coluna, tá? Entre cada uma de nossas vértebras, nós temos o disco vertebral, que ele funciona como se fosse um amortecedor em relação à nossa coluna. Todas as nossas articulações têm esse sistema de amortecedor, cartilagens, bursas e outras estruturas que funcionam como amortecedor. Mas na coluna é o disco vertebral, tá? Aqui em toda a sua coluna nós temos o disco vertebral. E nesse disco vertebral, quando ele é afetado, quando ele é forçado, quando ele está sendo sobrecarregado, ele acaba extrapolando o seu conteúdo para fora e acaba provocando as dores que você está sentindo. Então hoje nós temos já vários tratamentos em relação a problemas de hérnia de disco, tá? Tenho tratado de vários pacientes com problemas de hérnia de disco para evitar que ele precise fazer uma cirurgia. Hoje em dia a opção que mais os médicos fazem em relação ao tratamento de hérnia de disco principalmente a fisioterapia, tá? Que é aquilo que eu defendo, né? Em relação ao tratamento de hérnia de disco. Vamos fazer a fisioterapia para melhorar os sintomas que o paciente tem. Então, importante, vamos enfatizar isso, tá? Muito melhor você fazer um tratamento preventivo, um tratamento mais convencional, do que você se submeter a uma cirurgia. Cirurgia é cirurgia, né, gente? Vamos ficar claros em relação a isso. E existem pessoas que têm problemas de hérnia de disco em várias articulações, associados até a artrose e outras coisas mais, que os médicos optam até por uma cirurgia um pouquinho mais invasiva,
Talvez seja o caso de você que está me escutando aí, ou de algum conhecido seu que precisou fazer uma cirurgia e fez uma cirurgia, colocou haste de titânio e fez uma cimentação das suas articulações e outras coisas mais, outros tipos de técnicas que tem aí. Então, o que eu posso dizer assim é que hoje em dia a fisioterapia tem sido indicado muito antes do que qualquer tipo de procedimento em relação à hernia de disco, ok? Vamos fazer assim? Presta atenção, tá? É importante você entender que antes de você se submeter a um procedimento mais agressivo, é importante você se submeter a um tipo de tratamento convencional. Bom? E a gente tem visto na prática, e por isso que muitos ortopedistas ou neurocirurgiões não têm tanto indicado hoje, rapidamente, a cirurgia, porque ela não está dando o resultado que devia dar. E muitas vezes tem dado resultados até não satisfatórios, tá? Então, vamos entender que é importante você tratar do problema da hernia de disco, tá? Antes de pensar em outro tipo de intervenção. Ok? Então, entenda, é importante que você saiba o que é que está acontecendo com o seu corpo. Talvez você nunca entendeu, tanta gente falou que eu tinha hernia, mas eu nunca entendi direito o que é uma hernia de disco. Então, quanto mais você entender, eu falo isso muito para os meus pacientes, quanto mais você entender o que está acontecendo com você, mais fácil vai ser para você ajudar a recuperação do seu corpo. Entendeu? Porque você vai entender, mas é por isso, então eu tenho que fazer assim, se eu não fizer assim, vai dar um resultado que não é o que devia fazer, eu tenho que seguir essas orientações, porque se eu não seguir essas orientações, eu vou ter problema, né? Então, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar assim, deste jeito que eu tô te falando. É importante você ter conhecimento daquilo que você tem para você ficar se sentindo melhor em relação àquilo que você está tratando. A evolução em relação ao tratamento, ela vai ser muito mais satisfatória, tá bom? Então, hernia de disco é tratável, é possível você reverter esse quadro seu sem precisar fazer uma intervenção cirúrgica, sem algo mais agressivo, entendeu? Vamos tentar ir por esse caminho, tá bom? Vamos tentar fazer com que você entenda o que é o assunto, como que você pode resolver esse assunto, como você tem que reagir em relação a essa situação que você está vivenciando, tá? Porque não adianta nada você se entupir de remédios também, entendeu? Não é só remédio que pode resolver. Aliás, o remédio ele não resolve. Vamos falar bem sério, bem claramente. Tem gente que toma remédio muito forte aí, tem tomado remédio muito forte em relação a dores no corpo, principalmente uma hérnia de disco que é muito dolorosa, tá? Pacientes que vêm aqui, a gente sabe que a situação da dor é nível alto mesmo, o grau de dor que a pessoa tem é nível alto, muitas vezes não consegue nem andar, entendeu? Às vezes passou por um momento de ficar internado 2, 3 dias porque não conseguia a dor ser eliminada, né? Teve que se submeter a medicações fortíssimas, mas não é o remédio que vai resolver esse problema aqui, entendeu? É importante que você entenda que você precisa fazer um tratamento adequado para que você não tenha mais problemas com relação a uma hérnia de disco. Ela vá se minimizando, se reduzindo e aquilo vá fazendo com que você tenha uma recuperação real, recuperação satisfatória. Só quero dizer também, não existe tratamento que vai fazer com que você tenha 100% de recuperação, porque a gente vai considerar a sua idade, sua atividade física, sua função, a sua genética, tá? Então, várias coisas influenciam para a sua recuperação. Mas um paciente que se submete a um tratamento e tem 80% de recuperação, é cura, é vida normal, é tudo certo para ele, só que há uma necessidade de fazer uma manutenção. Mas depois a gente conversa sobre esse assunto, tá? A gente tem bastante coisa pra gente conversar aí. Eu quero que você agora comente, faça um comentário aí, compartilhe para seus amigos, inscreva-se no canal, aperte o sininho aí, tá?
aperta o sininho para receber nossas notificações. Eu quero que você escreva aí nos comentários alguma dúvida, algum assunto que você quer conversar a respeito de dores no corpo, de problemas relacionados à coluna, perguntas sobre tratamentos fisioterápicos, qualquer coisa aí que você queira falar sobre fisioterapia, eu tô aqui à disposição para conversar com vocês, tá bom? Valeu? Muito obrigada pela sua atenção. Até mais. Tchau.